possamos sair daqui muito melhores do que chegamos, que possamos ter a oportunidade de encontrar o esclarecimento necessário para os enfrentamentos que a vida nos propõe, para as nossas lutas, para os problemas que temos que enfrentar. E quase sempre a maior dificuldade que encontramos é a própria ignorância. Então, que tenhamos os insights necessários, que tenhamos a inspiração, que possamos encontrar nesse encontro as ferramentas, os elementos necessários para as mudanças que precisam ser empreendidas em nosso próprio ser. Mudar não dói, como dizia Buda. O que dói é a resistência à mudança. E todos nós somos muito resistentes. Faz parte da natureza humana buscar a zona de conforto, buscar a inércia. Ela acredita na paz como algo que não se move, algo que está tranquilo, e não. Isso é o tédio. Isso é... A inércia está relacionada a um dos piores tipos de sofrimento, do vazio, da ansiedade. Na verdade, a gente encontra paz na atividade, no movimento, quando a gente coloca a nossa vida em movimento. Quando a nossa vida não está em movimento, nós somos como aqueles aleijados que Jesus curava. Jesus não fazia ninguém andar. Ele não veio mudar a lei. Isso é uma interpretação grosseira que a gente faz das Escrituras. Jesus colocava a vida das pessoas em movimento, tirava elas daquela inércia, daquela inação. E aí a pessoa se sentia estimulada a buscar soluções para os seus problemas, a fazer os seus enfrentamentos. Então é isso. Aproveitar que o ambiente já está preparado pela música. Vamos fazer a abertura dos trabalhos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Instituto. Os que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje é um dia voltado para tratamentos, né? Nós temos aqui a palestra, os passes, depois lá em cima nós temos os tratamentos espirituais, temos a maca, e assim é o fluxograma no dia de hoje. Então a pessoa não vai deixar de receber de jeito nenhum, a menos que não queira, a menos que não esteja receptivo. Tem isso também, viu, gente? Jesus, ele não curava ninguém, ele dizia: tua fé te curou. Então, a tua confiança, a tua decisão de sair da descrença e se render ao que está sendo proposto, ao que você está recebendo, é que provocou a cura. Ou seja, nós somos, além de sermos os maiores interessados, nós somos protagonistas no nosso processo de cura. Tudo bem? Acomode-se. Acho que ali tem cadeira. Tá ficando pequeno, né? Tá bombando. Tudo bem, Eduardo? Então é isso. Então, o dia de hoje é um dia voltado para isso. O espaço não é um espaço religioso, não estamos aqui para doutrinar ninguém, não é esse o nosso objetivo.
embora todos que trabalham nesse movimento tenham suas crenças e tragam um pouco de tudo que aprendeu para contribuir, né, em tudo que acontece aqui, isso é respeitado. Aqueles que acham que nós somos uma casa espírita, nós não somos um espaço espiritualista, mas um espaço também que estuda profundamente a condição humana, que estuda, tem muito de psicologia, de filosofia, tem muito de investigação, de tentar entender a natureza dos nossos problemas e propor de forma científica soluções. Porque a gente fala muito de Jesus, mas Jesus é a verdade, a ciência pura. Nem o ensinamento, nem uma máxima dele pôde ser contestada. Não há antítese para os ensinamentos de Jesus. Ele é a verdade pura e absoluta. Então, a gente tem que abraçar isso e tentar entender de que forma isso pode ser transformador para a gente, de que forma isso pode abrir nossa consciência. É por isso que ele é a maior referência nossa, mas não somos nenhuma igreja, nenhum templo, nós não somos nenhum centro, não somos nenhuma sinagoga, nós somos um instituto de pessoas que acreditam na fraternidade, que acreditam em se doar pelo próximo, que aprendem com todo esse processo. Não cobramos absolutamente nada por nada que oferecemos aqui, entendeu? Então é isso. Todos são sempre bem-vindos. Tem algum recado, Célia? Tem, boa noite. Sempre os mesmos, vou falar rapidinho. Questão do bazar, né? Que a gente precisa muito do bazar para manter o espaço. Toda semana pede as doações, né? Para quem tiver coisas paradas em casa, trazer para nós. Roupa, sapato, objetos. A gente está com... Para quem está vindo pela primeira vez, tem o trabalho das marmitas, também que está sempre precisando de voluntários para estar fazendo o alimento. O horário é das 10 às 15 horas. Aí os interessados, por favor, deixar o nome com a Silvinha na recepção, que ela vai entregar para os coordenadores do trabalho e explicar direitinho como funciona. E também, uma vez por mês, está tendo o trabalho de constelação familiar. Então, quem quiser vir assistir o trabalho também, deixa o nome que a Vera vai entrar em contato. E é importante a pessoa vir pelo menos uma vez para assistir, para depois ser constelado. Bom, então vamos ao tema da noite. Está no livro de Mateus, no capítulo 8, que vai até o versículo 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse-lhe: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas me diz uma só palavra e meu servo será salvo. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Faça isso e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. É isso aí. Passagem de Jesus, o encontro de Jesus, o tão propalado encontro de Jesus com o centurião. O que é um centurião, gente? Quem sabe aqui? Um soldado. Ele é mais que um soldado, na verdade. Na verdade, ele é um líder, ele é um chefe, um comandante de 100 homens. Por isso ele é chamado de centurião. Na hierarquia do exército romano, eles usam essa questão de centurião, de legião e assim por diante, né? Para definir o poder e enfim, em que grau a pessoa está dentro dessa hierarquia. E esse homem poderoso, lógico, e encontrou-se com Jesus e pediu para que Jesus curasse o seu servo, que estava em casa doente. Ok. E Jesus disse: não, eu vou lá.
Falou, não, eu não sou digno que você entre na minha morada. Só digo uma palavra que ele vai ser salvo. Porque eu sei que tanto eu quanto o senhor temos esse poder. Temos pessoas que cumprem as nossas ordens. E eu digo a um vai, ele vai, o outro vem, ele vem, e assim por diante. Jesus ficou estarrecido com aquilo, com tamanha fé. A fé desse homem que olhava para Jesus e entendia Jesus como alguém de muito poder, enxergava o poder de Jesus. Só que Jesus era uma pessoa, um andarilho, ali em Cafarnaum, na Galiléia, em Betsaida, em todos aqueles vilarejos ali. Ele era um andarilho. Ele não era uma pessoa poderosa, mas o homem enxergou isso. Enxergou o poder divino de Jesus. O poder de alguém que é um ser já desperto. E quando você desperta, você cria uma aura de poder e de amor que cura tudo. Se entrar um guru aqui, um cara iluminado que já alcançou, já despertou, já alcançou um estado de samadhi, de satori, enfim, alguém que já transcendeu a condição humana e é um ser desperto que entende a sua verdadeira natureza, você não consegue ficar em pé diante dele. Você se ajoelha de forma devocional, porque a energia te impõe isso. Tanto é que eles vão a vários países aí dar palestras, as pessoas ficam sentadas. Não que isso seja uma tradição, uma imposição, é pelo respeito e porque elas não conseguem se manter em pé de igualdade com uma pessoa assim. A energia é muito poderosa. Então esse centurião percebeu. Agora, se esses gurus, né, neo-advaitas aí da modernidade já tem, imagina Jesus, gente. Imagina o poder de Jesus. Então esse homem é evidente, falou, não, só diz uma palavra que eu sei que você vai, os seus anjos vão lá, vão curar e vai estar tudo resolvido. Aí ele olhou para o lado, para os filhos de Israel, para os seus seguidores, para os judeus que estavam sempre acompanhando ele. Olha, não vi aqui em Israel ninguém com tamanha fé. E ele disse mais, muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se sentar na mesa de Abraão. Ou seja, fora daquele contexto. Qual que era o contexto de Jesus? Jesus, ele veio pregar para um povo, para o povo judeu. Ele dizia assim, eu vim pregar para os judeus, para os israelenses, para aqueles que estão aqui. Né? Tanto é que a mulher cananeia procurou Jesus para que ele curasse o filho. E ele disse, não, eu vim aqui para cuidar das ovelhas desgarradas de Israel. Ele podia curar, evidente, mas ele estava testando a mulher. Né? Ele falou, não é justo você tirar pão das crianças e dar aos cachorrinhos. A mulher responde assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que sobram do pão dessas crianças. Aí Jesus se desmontou e percebeu que ela tinha uma fé enorme também. E imediatamente ele olhou para ela e falou, pode ir para casa que tua filha está curada. Esse texto fala exatamente do quê? Qual é a essência do encontro de Jesus com o centurião? Qual é o tema? O que está em jogo? Fé. Será que a gente entende o que é fé? Será que a gente entende o poder da fé? Será que isso está claro para a gente? Eu posso apostar que para a grande maioria da humanidade ainda, grande maioria é pleonasmo, não? Me corrija, eu acho que sim, né? Então, desconstruam isso que eu falei. A maioria dos homens, eles desconhecem o que seja fé. Por quê, gente? Porque a fé é que sustenta o teu psicológico. Enquanto você tiver fé, enquanto você tiver confiança, enquanto você tiver uma chama dentro de você de esperança, enquanto você tiver agarrado a algum objetivo, enquanto tua vida fizer sentido, você está equilibrado. Quando você perde essa fé, você afunda. A Meimei, ela dizia uma coisa muito, muito curiosa, uma frase dela, ela dizia assim, olha,
Não existe sofrimento pior do que perder a fé e continuar vivendo. Melhor seria que você morresse. Não existe sofrimento maior do que perder a fé e continuar vivendo. Então nós não podemos perder a fé. E a fé é uma coisa que nos dá segurança, apoio, equilíbrio, deixa o nosso psicológico saudável. E fé, gente, curiosamente, não é acreditar que vai dar certo. Fé não é ter esperança no futuro. Não é sair da tua realidade e ir para um mundo fantasioso, para uma instância ilusória do futuro e ficar lá. Não. Fé não é acreditar que vai dar certo. Fé é saber que tudo está certo. Esse é um tema difícil, gente. As pessoas não compreendem que tudo está certo. Elas não compreendem que as experiências delas, por mais difíceis e incômodas, elas têm um objetivo voltado para o desenvolvimento, para o crescimento, para o equilíbrio, para o ajuste da própria consciência. Que nós trazemos demandas que precisam ser, através das experiências da vida, serem supridas no terreno da experiência, das provas. Por isso que estamos num planeta de provas. A gente não subiu esse degrau ainda. A gente vai subir quando a gente desenvolver a nossa fé, nossa confiança, nossa humildade, nossa alegria, nossa coragem, nossa aceitação, nossa tolerância, nossa serenidade e nosso desapego, que é o último, né? Última das virtudes que nós precisamos desenvolver. Nietzsche, não sei quem já... Vocês já ouviram falar de Nietzsche, um filósofo do século XIX? No livro dele, Assim Falava Zaratustra. Ele contava a história, ele explicava o ser humano como ele está submetido a 3 períodos, 3 transformações que são necessárias que aconteçam na vida dele. Então, a primeira fase é a fase do camelo. Então, primeiro ele é um camelo. As pessoas vão colocando conceitos, valores, vão colocando peso nele, ele não reclama e ele vai andando com aquilo, ele vai acreditando em tudo, ele vai, sabe, acumulando coisas e ele vai seguindo naquela direção. O professor diz que é isso, o pai diz que é aquilo, o padre diz que é aquilo, o pastor fala que é aquilo, você vai acreditando, vai juntando tudo, vai construindo a sua personalidade. Então você vai colocando nos teus ombros, nas tuas costas, todo o peso do mundo. Aí chega uma hora que você começa a construir conhecimento. E aí, quando você começa a construir conhecimento, você começa a tirar um pouco desse peso. Soltar, não, isso aqui, esse tipo de pensamento não serve para mim, não, isso aqui eu vou deixar para lá. Não, não sonho mais com aquilo, não quero mais aquilo, vou largando mão. Você vai tirando isso. Isso vai te dando um sentimento de leveza. E aí você passa pela primeira transformação. Você deixa de ser camelo e passa a ser um leão. A fase do leão é quando você está já cheio de força e poder, mas assim, regido ainda por emoções, regida pela própria revolta, regida por tudo que fizeram com você, por todo o processo que você passou. Isso está muito forte dentro de você, tornou você uma pessoa irritável, uma pessoa irascível, uma pessoa que não aceita nada, que não quer conversar e que não aceita nenhum tipo de imposição ideológica, de conceitos, de valores, de padrões. Você quer a liberdade absoluta. Só que aí você não percebe que você está escravo das próprias emoções. Todo mundo passa por uma fase parecida assim. De querer buscar a liberdade, de querer dizer não para tudo, mas ao mesmo tempo não percebe que está sendo regido pela revolta, regido pela indignação. Então você está rugindo para tudo, para todos, para o mundo, para isso e para aquilo. Aí quando você vai passando essa fase, vai dominando as emoções,
vai ter uma gestão emocional melhor, porque quando você não tem uma gestão emocional boa, isso traz implicações ruins. A gente paga o preço alto pelo descontrole emocional. Então a gente começa a controlar, aí você deixa de ser leão e se transforma em criança. Então primeiro você foi cabelo, depois você foi leão, depois você foi criança. Por que vocês acham que Jesus dizia, se não se tornarem crianças, vocês jamais encontrarão o reino de Deus? Porque o estado da criança é aquele estado em que ela não sofre com conceitos, com regras, com nada. Ela está vivendo, ela tem toda a liberdade para ter as experiências dela, para passar, para processar o que acontece, sabe? Sem nenhum tipo de imposição do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Então, e outra coisa, ela não constrói conceitos. Se ela não constrói conceitos, ela, portanto, não é preconceituosa. O que é preconceito, gente? Preconceito significa que os conceitos estão prontos aqui dentro da gente. Eu tenho um conceito pronto para tudo aqui. Se eu encontrar um bandido, tem que reagir assim. A minha resposta emocional já está pronta. Se for um delegado de polícia, está aqui. Eu já fico meio preocupado, não sei o que ele vai fazer. Se for um padre, é uma coisa de respeito. Tal. Se for um médico, é outro tipo de reação. Se for uma pessoa rica, eu tenho minha forma de lidar. Se for uma pessoa maltrapilha, jogada, já tenho outra. Então, a gente vai construindo isso. Está tudo pronto dentro da gente. Isso fica no automático. Nesse encontro de corpos diário e constante que nós temos, já está tudo pronto. Isso é preconceito. Todos nós somos preconceituosos porque somos regidos por conceitos. Criança não. A criança não quer saber se é rico, se você é pobre, se você é gay, se você é hétero, se você é de direita, se é de esquerda. Ela não quer saber de nada disso. Ela vai interagir com você, vai processar esse encontro, não sei o quê, com a leveza de uma criança e vai viver. Por que a gente não vive assim? Por que a gente problematiza tudo? Por que a gente dramatiza? Por que a gente transforma o outro num problema? O filho num problema, a filha, o irmão, o vizinho? Por que a gente tem dificuldade de conviver com o outro? Porque a gente é problemático. A gente tem muita coisa para desconstruir. A gente ainda está na fase do camelo. Nós temos que aprender a se livrar desse peso. Para aí sim, alguns já estão na fase do leão aqui que eu conheço. Mas na fase da criança nós estamos muito longe ainda. E esse processo é um processo que se impõe de forma natural. Porque tudo evolui na natureza porque há uma lei de evolução. Quer queira ou não queira, você irá evoluir. Por mais que você resista. Quanto menos você resistir, mais rápido será o teu avanço, menos você irá sofrer. Então, o nosso problema é essa resistência. É de acreditar nas mesmas coisas que nós sempre acreditamos. É pensar do mesmo jeito que nós sempre pensamos. É achar que quem está certo foi aquele foi o que o meu avô me dizia. Então, quer dizer, a gente tem que rever tudo isso. A gente tem que ampliar a nossa mente, a nossa consciência, para sair desse terreno do certo e do errado. Isso é profundamente escravizante. Não tem certo e não tem errado no estágio de seres mais evoluídos. Só existe no nosso. Nós precisamos dessas regras. Né? O poeta persa Rumi, ele dizia, além das fronteiras do certo e do errado, há um campo. E nós só podemos nos encontrar lá. Então, qualquer encontro que a gente possível, nosso, de coração para coração, é quando a gente se desarma. Quando a gente consegue, sabe, ultrapassar essa barreira de certo e errado. Quando a gente começa a respeitar, aceitar, compreender, não julgar. Não é o professor Paulo que está falando isso, gente. Jesus já dizia isso.
Tudo isso que eu estou falando aqui é apenas repetição do mesmo discurso que está sendo há 2000 anos discutido. E as pessoas não vão com a profundidade que deveriam ir nos ensinamentos desse homem. Porque esse homem é todo o caminho, toda a verdade, toda a vida que a gente precisa buscar. Não há outra alternativa. Para nós ocidentais, principalmente, porque para 2/3 da humanidade, Jesus é desconhecido. Sabiam disso? Eles lá uns seguem Maomé, outros seguem Buda, outros seguem Krishna, Vishnu e assim por diante. E aí tem no budismo, tem o Zen budismo, tem Lao Tse, no shintoísmo. E cada um tem os seus... Mas todos eles dizem, o discurso é muito próximo, muito parecido. E a base de todo esse conhecimento é uma só. Como dizia o Renato Russo, eu repito sempre assim, o caminho é um só. Não tem 2 caminhos. O caminho é do desapego. De você conseguir desapegar-se de valores, de conceitos, de pessoas, de coisas, de objetos. Desapego não é nada para ninguém, viu, gente? É possuir sem ser possuído. Você pode ter o que você quiser, o mundo pode ser teu. Mas isso não tem que ter importância para você. Ele não pode te possuir. Percebe isso? Então é isso, gente.